Então, a gente vai começar nossa terceira aula desse ciclo, falando sobre desistir. Qual é o momento de desistir, né? Como saber o momento de desistir. Esse nome dessa aula veio em uma das aulas do Pelv Lab, eu não lembro se foi no grupo da manhã ou da noite, mas que a gente estava falando um pouco sobre a prática. E aí, como que muitas vezes a gente vai se atropelando, né? Vai fazendo a prática porque tem que fazer, e aí não se permite o lugar de pausar, né? E aí, geralmente, quando eu pergunto, era possível parar? Aí que algumas mulheres falam, nossa, é mesmo, eu podia parar, né? Assim, com certa surpresa, porque a gente está muito condicionada a esse lugar de obedecer, de ser uma boa menina, né? E obedecer às ordens de quem está ali guiando, de quem está no lugar de poder, né? No lugar de. Só que a proposta aqui do Pelv Lab e a proposta de todos os trabalhos que eu conduzo, na verdade, é de despertar a consciência de que o poder não está comigo. O poder não está comigo. Eu estou aqui criando o momento do trabalho, né? Mas o poder está com vocês. É aquele negócio do He-Man, né? Eu tenho a força. Então, é reconhecer esse lugar onde você não entrega para mim o poder sobre você. Você fica com o seu poder e você escolhe fazer aquilo que eu estou sugerindo ou não, né? E essa autorregulação, nas sessões a gente faz como um lugar de treino e etc., para levar para a vida cotidiana. Porque só a palavra desistir, ela já traz um lugar do fracasso, né? A gente já considera, não, se desistiu, então é o lugar do fracasso. É um lugar de que nada valeu, é um lugar de, sei lá, tem vários ditados populares, né, com esse nome de desistir, que é meio que largar a mão e etc., mas num lugar pejorativo. E aí eu queria propor para a gente refletir sobre a linguagem, né? Porque fazer essa é metalinguagem, né? Quando a gente reflete sobre a própria linguagem, para a gente refletir sobre essa linguagem que já vem quando coloca desistir, né? Como que você se relaciona com a palavra desistir, né? Que carga que ela tem para você? Porque ela pode ter esse peso de largar de mão como um lugar de abandono, um lugar de, assim, de, sabe, um lugar meio, tô nem aí, sabe, meio desleixado. Mas ele pode ter também, e aí a proposta é a gente ressignificar essa carga que a palavra tem, pode significar um lugar de respeito aos seus limites, pode significar um lugar de eu digo não para isso, para que eu possa dizer sim para outras coisas. Então é muito importante a gente perceber essas nuances, né? Para a gente ficar com mais clareza do que a gente está decidindo e escolhendo quando a gente desiste. Então, minha primeira provocação é essa: o que é desistir, né? Qual é a carga que vem para você, até no corpo mesmo, né? Quando você pensa desistir, como que vem? Será que vem um lugar de peso? Tem alguma sensação corporal, né? A sensação corporificada dessa palavra em você aparece como? E aí eu vou trazer um pouquinho da gente fazer só um pouquinho dessa conexão agora, assim. Então fecha os olhos aí um pouquinho, respira e percebe como que desistir, né? Esse conceito, desistir, desistência, como que ele chega para você no seu corpo, assim, quando fala em desistir. Como que é para você, por exemplo, receber ou sentir essa frase, eu desisto. É um lugar que você sente que você passou do limite, que você
Tá antes de chegar no limite. Sente um pouquinho o que que se ativa no seu corpo, o que que se ilumina, que região e que sensação que vem. Ótimo. E faz uma respiração profunda e volta para cá. Alguém quer compartilhar o que sentiu? Ô, Gabi, eu gostei muito de você ter falado sensação corporificada da palavra, porque quando você falou de existência, logo me veio sim, existência também, um respeito, é um sim para você mesmo. Veio tudo isso, toda essa compreensão. Mas quando eu respirei a desistência, parece que o histórico para mim é sempre uma frustração. Aí me veio uma sensação assim mais pesada no peito, frustração. E geralmente é antes de chegar no limite, né? Eu sinto isso em mim. Mas a compreensão mental dela tá belezinha, né? Agora, quando eu fui para o corpo, foi outro encontro. Eu achei muito interessante fazer esse exercício de ir para o corpo, que é o que a gente tem feito aqui, né? Sim, Mas para ele. isso. Alguém mais quer compartilhar? Essa, essa discrepância, né, entre a ideia do que a gente tem e como a gente sente faz muito sentido para a gente pensar várias coisas, assim, em como a gente se relaciona. Por exemplo, para mim, desistir sempre foi um lugar onde eu tinha passado do meu limite e só aí eu ia desistir. Só depois que o trem já estava muito ruim, ou eu adoecia, ou etc., desistir tinha esse peso para mim. Era um lugar de passar do limite. A Fran falou, eu odeio admitir que eu perdi, então desistir é desconfortável. Exatamente. Que eu perdi é exatamente essa sensação, Fran, muito bom. É essa palavra de perder, né? Como se a gente estivesse numa competição com nós mesmos e abrir mão das coisas fosse um lugar de ser menos, né? Esse lugar da competição, ele serve muito bem em todas as lógicas de opressão, né, do nosso sistema inteiro. E porque o pior tipo de competição que tem é nós com nós mesmas, né? Especialmente nós mulheres. A gente tem uma voz interna da impostora que a maioria dos homens não tem. É um fenômeno quase que exclusivamente feminino, né? Então é importante a gente perceber que, e eu vou falar sobre isso amanhã, o social, né? O social, o meio social, ele se relaciona muito com a nossa formação da autoimagem. A gente só acontece em relação. Então, quando a gente está formando essa imagem de nós mesmas e essas relações com os nossos limites, com o nosso processo de autorregulação, o social está ali ditando um monte de coisa. E por isso que é importante a gente pegar esse poder e saber que a gente é autoridade, nós somos autoridades em nós mesmas. Então, saber que existe todo um contexto social que nos coloca num lugar de competição, num lugar de supermulher, porque o nosso valor, a nossa existência é legitimada a partir desses lugares. A mulher que dá conta de tudo, né? A mulher que é legitimada a partir de um relacionamento, ou a pessoa, porque aí depende de gênero, que é legitimada, o valor das pessoas está muito atribuído ao valor financeiro, ao valor de trabalho. Então, se você não trabalha, que valor que você tem? Se você não trabalha para o que o capitalismo considera como um trabalho, né? Então, por exemplo, é o que a gente faz com as mães, né? Não, você não trabalha, é o trabalho da trabalhar como mãe, é, e é um trabalho que, por não ter remuneração financeira, que deveria ter, inclusive, por não ter essa remuneração, então não é considerado um trabalho, né? É,
Então, é importante a gente reconhecer que essa valoração social, ela está dentro da gente, ela é celular, ela está nas nossas células, está no nosso tônus muscular. Então, que é o que Chay falou. Eu sei que o conceito de existência é um conceito que me fala de limite, de dizer sim para o que eu quero e não para o que eu não quero, mas é também um lugar onde a gente entra em contato com essa autorregulação fisiológica que está lá relacionada com esses inputs sociais que a gente foi construindo. Então, quando a gente entra em contato com a linguagem pré-verbal do corpo e eu recebo esse input de existência e meu corpo se contrai, ou meu coração acelera, a gente está falando dessa relação da nossa história de vida, do nosso contexto, né? Então, que tem esse lugar da competição, que tem o lugar da perda, que tem o lugar de passar dos limites, né? Então, é isso. Entrar em contato com o que desistir significa para você é importante para entender também, entender racionalmente e corporalmente, né? Por que você passa dos limites? Por que é tão difícil dizer não? Eu até trouxe um negócio aqui que eu tô lendo desse livro aqui maravilhoso, que eu recomendo fortemente. Quem gosta de psicologia, quem gosta de autoconhecimento no geral, esse é um livro que, sim, é absurdo. E aí, eu pensei que para essa aula de hoje tinha um trecho aqui que fala muito sobre esse lugar que a gente está construindo aqui, né? Então, primeiro eu estou trazendo esse aspecto da desistência para a gente já falar sobre como, né? Como saber essa hora de desistir, porque tudo isso aqui está fazendo parte. Como a gente se relaciona com desistir, fala muito sobre como que a gente pode se relacionar com esse lugar de uma forma mais saudável. Então, ela fala que uma paciente estava falando que era difícil para ela dizer não. E aí, a terapeuta fala assim: a inabilidade em dizer não tem muito a ver com a busca por aprovação. As pessoas imaginam que, se disserem não, não serão amadas pelos outros. Contudo, a inabilidade em dizer sim, a intimidade, a uma oportunidade profissional, a um programa de combate ao álcool, tem mais a ver com a falta de confiança em si mesmas. Vou fazer besteira? Isso vai acabar mal? Não é mais seguro ficar onde estou? Mas há uma reviravolta. Às vezes, o que parece o estabelecimento de um limite, dizer não, é na verdade um pretexto, uma maneira torta de evitar dizer sim. Então, só para a gente refletir sobre esses aspectos, né? De que entender, brincar, né? Não só entender racionalmente, mas perceber essa brincadeira, essa dança, né? Com sim e com não, faz parte de perceber também esse momento de desistir, esse momento de entender aonde você vai colocar a sua atenção de fato. Porque, na verdade, desistir é um lugar de você entender, né, deliberadamente, que aquele lugar não merece a sua atenção. E aí você direciona para outro lugar, que é um tanto que a gente faz no Pelv Lab, né? Quando a gente está fazendo uma prática, eu começo a brincar com vocês. Presta atenção no canal vaginal, aí depois presta atenção na cabeça, presta atenção não sei aonde. Que é você direcionar a sua atenção para os lugares X, Y, Z. Ou seja, onde você coloca a atenção, você movimenta a matéria, né? Tanto que é o que a gente faz aqui. Se você faz uma prática só do lado direito, muito provavelmente você vai ter uma sensação muito diferente do lado direito e do lado esquerdo. Mesmo que for uma atenção, uma prática que seja imaginativa. Porque o sistema nervoso, ele amplifica aquilo que você está dando um zoom. Então, se você passou um tempo inteiro só delineando os contornos da pele, do corpo, do lado direito, não fez nenhum outro movimento, só o movimento do pensamento, por isso que eu brinco e falo bastante, né, que o pensamento ele é corporificado,
Ele muda a matéria, porque muda a sua sensação de volume, de peso do lado direito do corpo, do lado esquerdo. Sendo que você não mexeu nada, né? Do que a gente considera. Você mexeu o pensamento. Só que isso muda a sua experiência no corpo. Então é a mesma coisa. Quando você leva a sua atenção para um lugar que você entende que não dá, né? Que você não quer que receba a sua atenção, você percebeu, seja porque você passou do limite, seja porque você percebeu que você não está dando conta, né? Antes de cruzar a linha do limite, que você não vai dar conta, você entender que, bom, isso aqui não vai receber minha atenção agora, provavelmente vou precisar colocar minha atenção em outra coisa. E aí vem esse processo super importante que é estar em um modo de existência onde a competição é o tom, drena a nossa vitalidade. Por quê? Porque a gente entra no modo combate, no modo guerreira, no modo que é um modo importante para nós mulheres existirmos dentro do patriarcado, só que é um modo que ele é meio, eu vou usar aqui essa palavra, apesar de que ela é bem ruim, mas assim, é um modo meio burro, sabe, da gente existir, porque claro que faz sentido no lugar de que a gente sabe que feminicídio é uma realidade, a gente sabe que a gente tem, né, um monte de coisa que a gente precisa lutar para conseguir, para ser ouvida e etc., que no lugar do homem ele não precisaria fazer 1/3 do esforço que a gente faz, mas isso drena a nossa vitalidade. Isso tira a nossa força quando a gente fica no modo esforço. Por isso que no Pelvic Lab também a gente treina, né? Treina, essa palavra é bem ruim. Mas a gente experimenta esses lugares de soltar o esforço e perceber essa amplitude, né? Qual é a gama, né? Qual é a amplitude do movimento onde eu me sinto confortável, onde que eu saio um pouco da zona de conforto, mas dá, né? Mas dá para ir um pouco mais. Então, experimentar isso no corpo também é isso. Deixa eu ver o que você falou. A Fran falou, nem é só competição, é comparação do seu bastidor com o palco do outro. Isso é competição também, né? Porque a comparação, ela é uma competição. Sempre que a gente se coloca em relação com o outro, nesse lugar, né, de que tipo o outro tá brilhando e eu não tô brilhando, esse é um lugar de competição e é um lugar que serve muito à lógica de que as pessoas são iguais. Porque quando a gente percebe que cada um tem a sua luz, cada um tem a sua forma de falar sobre a coisa, Cara, não tem como, gente, não tem como, assim, não tem como ser igual. E aí é uma coisa a ser construída mesmo, né? Essa preciosidade, e tem um livro que eu recomendo muito, eu já fiz até um para ler lá no meu Instagram, sem ser o do Pelvic Lab, que chama Karma Yoga. Eu estudei muito filosofia do yoga, né? E esse é um livro até difícil de achar, mas é um livro incrível que chama Karma Yoga, que ele fala sobre como cada existência humana é preciosa, tanto para aquela pessoa quanto para o coletivo. Então ele fala, o trabalho do chefe de Estado é tão importante quanto o trabalho de quem está limpando a rua. Porque se não tiver a pessoa para limpar a rua, o chefe de Estado também não vai ter, entendeu? Vai todo mundo estar sem função. Então ele fala, se a gente tivesse a noção, o problema é que a gente atribui o nosso valor ao dinheiro, que é o que eu estava falando antes. A gente acha que o nosso valor existencial a gente se identifica, a gente cola tanto nos nossos papéis de trabalho, de relacionamento e etc., a gente cola tanto nessas coisas que a gente esquece do valor intrínseco à própria existência da vida mesmo, da potência de vida que nós somos, né? Então a gente passa a atribuir nosso valor a essas coisas. Essa é a lógica de comparação que eu tô falando. Então quem tem mais dinheiro vale mais do que tem menos? Quem aparece mais no Instagram vale mais do que tem menos? Não! Qual é o referencial que você está usando para medir
esse tipo de valor quando todos os seres humanos têm o valor da vida, da potência da vida e da transformação social e individual presentes em si, né? Essa é uma habilidade, é uma capacidade, uma potência inerente à existência humana. E isso é muito precioso, porque a gente tem condições fisiológicas mesmo de transformar o planeta num lugar incrível, assim, num lugar de muita abundância no sentido mais bonito dessa palavra, né? Não abundância de ouro. Pode ser também, mas em abundância de amorosidade, sabe? Das pessoas se reconhecerem como seres que estão em sofrimento também, porque a questão é que a gente vem numa visão tão individualista e egóica, tão fechadinha dentro do nosso próprio umbigo, que a gente acha que o nosso sofrimento é só nosso, né? Mas é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com grupo, porque uma fala uma coisa, a outra, nossa, mas isso aí que você falou, eu lembrei de não sei o que lá, que aí... E aí você vai vendo como a humanidade compartilhada, e esse é um conceito do budismo que eu realmente sou apaixonada, a gente precisa reconhecer que o sofrimento humano, ele tá todo mundo buscando o alívio do sofrimento. Tá todo mundo buscando a felicidade, se sentir amado, se sentir validado, se sentir visto, por mais escusos que os caminhos sejam. Então, é importante para a gente desenvolver uma compaixão com as pessoas. Só que para a gente ocidental, e eu já contei essa história aqui, eu acho, é muito difícil ter essa compaixão com nós mesmas, né? Porque parece que existe um valor em falar que, na sociedade do cansaço, né? Em falar que você tá correndo, tô sem tempo, tô correndo, isso parece que é uma coisa valorizada. É um glamour falar, não, eu tô cheia de coisas, não dá, tipo... Você está sendo só explorada, né? Tem um meme que fala assim, querida, você está sendo só explorada, você não tá, tipo, entendeu? Sendo glamourificada, você está só sendo explorada. Que é esse lugar, né? De você tá sem tempo, etc., que é um lugar que a gente atribui valor. E tem um outro lugar que a gente atribui valor também, que é esse lugar desse serviço, do dinheiro e etc., que, cara, não é isso, né? A Hebe falou aqui, para além de construir esse olhar, penso que precisamos aprender sobre isso. Sim, sim, sim. Total, Hebe. A gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, porque o lugar da vulnerabilidade parece um lugar de fraqueza ainda, né? Eu lembro que esses dias eu recebi até uma mensagem de uma menina no Instagram, ela me perguntou alguma coisa, eu falei, olha, eu não sei não. Eu realmente eu estudo há muito tempo, mas eu nunca vi isso aí, eu não sei. Eu acho melhor, de repente, você perguntar pra fulana, enfim, recomendei algumas pessoas que eu acho que poderiam ajudar ela, né? E não tem vergonha nenhuma, mas é uma coisa relativamente recente pra mim assumir que eu não sei algumas coisas, eu não vou saber tudo, entendeu? Mas é tão bom quando você consegue reconhecer isso, sabe? Tipo, ai, que bom, eu não vou saber tudo. Que bom, sabe? Eu não preciso ser aluna 5 estrelas, porque aí eu posso trocar com outras pessoas, aí você tem espaço para construir com outras pessoas. Eu não sei por que vocês não estão desmutando o microfone de vocês, gente. Ó, eu fiquei. Tá todo mundo só escrevendo aqui no chat, aí eu fico lendo aqui, hein? Não, então eu vou falar rapidinho, assim, esse olhar que eu falei, assim, eu acho urgente, né, em nós, assim. Porque na sociedade do capital tem isso também, né, tem a mais-valia, você vale pelo que você faz, pelo que você é, da sua profissão, né, então, assim, quanto menor as cidades, isso fica muito mais forte, né, assim, quem é? É o doutor fulano, quem é, né, é a doutora fulano, então, assim, a gente põe essa máscara, né, do que a gente faz e esconde esse eu, né, assim, eu tenho outro dia uma experiência interessante, eu pedi para o seu César lubrificar minha bicicleta, né, que estava parada há muito tempo, aquela história da bicicleta e tal. E o primeiro passo é lubrificar a bicicleta, ver se eu consigo andar nela. E aí, quando eu cheguei, a bicicleta estava linda e impecável, né? Eu disse, olha, aí eu saí da bicicleta do seu César, como eu fiquei feliz com isso, assim, olha, o seu trabalho foi lindo, me deixou feliz, a bicicleta está maravilhosa. Eu vi que ele encheu os olhos de lágrimas, assim, né? Ficou emocionado, assim, é como se não tivesse acostumado a receber elogios, né? Assim, o outro dar o feedback de que você faz é bom, né? Por mim, que a gente pareça ser, né? Então, Gabi, assim, essa sua fala é linda,
né? E é urgente, assim, né? E na verdade, que respingue em nós mesmos, assim, que a gente mude a lente, né? Mude a lente, assim. E pena que a gente não leva isso para a escola, né? Recentemente eu vi nos encontros universitários uma proposta de jogo, uma disciplina de estágio. A proposta era maravilhosa, mas os alunos ganhavam dinheiro se acertassem determinadas etapas do jogo, né? Então, assim, está tudo muito impregnado. A ideia de competição está muito, né? Está muito impregnada na gente. Assim, é difícil a gente sair desse lugar, né? Assim, então, ao mesmo tempo que a proposta era muito interessante, porque levava o game para a sala de aula e tal, os alunos ganhavam dinheiro, moedas, né? Então, assim, a escola também treinando mesmo, treino mesmo para o mundo do trabalho, para a competição, né? Assim, e aí esse é um caminho que a gente precisa realmente começar a trilhar em si primeiro, eu acho, né? Para a gente ver se vai conseguir, porque está tudo muito, né? Assim, sei lá, me falta até a palavra agora, mas está tudo entranhado ali, nessa lógica da competição, né? Do capital, assim, está em todos os lugares, né? Nas universidades, nas escolas, nas grandes escolas, nas pequenas escolas, em nós, né? Eu quero só te agradecer por esse olhar, né? Assim, por essa fala, viu? Obrigada, Hebe. Exatamente, tá dentro das nossas células, é o que eu estava falando lá no começo, né? Isso é muito a forma como a gente senta em determinados ambientes, a forma como a gente fala, isso determina muitas coisas. Então, é por isso que é tão importante a gente sair das narrativas que a gente aprende socialmente para ir para a experiência direta, que é uma das coisas que o Moshe Feldenkrais estudou, que essa abordagem traz, é isso. É você corporificar a sua existência, é você reconhecer a potência que você é. Porque olha só que coisa doida, a gente fica totalmente distraída com as coisas de fora, a gente fica totalmente atribuindo nosso valor aos papéis, aos trabalhos, às relações, a várias coisas que são externas, mas a gente não reconhece a potência de vida que nós somos já agora, né? Quando a gente está aqui respirando, nosso coração está batendo, né? Nosso milhões de sinapses acontecendo o tempo inteiro. Então eu estou falando aqui, sei lá quantas palavras por minuto, e você está entendendo tudo isso, sabe? Poderia parecer que as palavras estão juntas, mas de alguma forma você consegue separar as palavras, atribuir significado a elas, juntar todas elas e trazer todo um contexto. Isso é gigante. E aí a gente vai se perdendo nesses valores externos e vai se distanciando dessa potência que nós já somos o tempo inteiro. E aí a vida, ela pulsa, apesar de todas essas coisas, de todos esses sistemas, de todos os valores, de todas as crenças, a vida insiste em pulsar. E aí, quando a gente reconhece essa grandeza que está aí presente em mim, em todas vocês, o tempo inteiro, a gente começa a colocar as coisas em perspectiva. Será que realmente ter um emprego é uma coisa que define o meu valor? Quanto eu tenho na conta define o meu valor? Isso não significa que, por exemplo, você tem que ficar sem nada. Não é isso. É você ter uma relação com isso que não define o seu senso de valor interno, o seu reconhecimento da sua potência de vida, né? Porque a impermanência é o tom, né, da existência. Então, a gente vai fatalmente, em algum momento, morrer. A gente já está caminhando para a morte todos os dias, né? Quando a gente coloca em perspectiva, ou quando a gente passa por o adoecimento ou a morte de alguém perto da gente ou com nós mesmas, a gente coloca as coisas em perspectiva para pensar, bom, será que é isso que me define? Então, a experiência direta, ela traz o como. Como saber a hora de desistir, ou seja, como saber aonde eu vou colocar minha atenção. A experiência direta é essa experiência que você se percebe, você vivencia a sua vida em primeira pessoa, ou seja, consciente de como você está se sentindo. E aí,
quando a gente desenvolve essa habilidade, que é uma habilidade que a gente foi perdendo, a gente foi emburrecendo nesse quesito com o processo de urbanização também, né? Industrialização e etc. Porque foram processos que trouxeram um afastamento de inteligências instintivas que evolutivamente foram sendo desenhadas para que a gente conseguisse encontrar essa potência e trazer essa preciosidade para o mundo. Porque a partir do momento que você se distancia da linguagem do seu corpo, que você se distancia do que você está sentindo, que é o que a industrialização e todo esse processo traz no processo de esterilização da vida, né? Que é o Michel Audin, que é um autor fantástico, que também fala bastante sobre esse processo, relacionando com os processos da Terra, como a gente lidou com a Terra e o corpo, né? Como que isso a gente foi se distanciando conforme a mecanização e a tecnologia foi adentrando. Então a gente foi emburrecendo na linguagem de nós mesmas. Então eu diria que um ponto de virada agora, evolutivamente, é a gente fazer essa reapropriação de se autorregular, porque isso é usar um neocórtex de uma forma inteligente. Se a gente desenvolveu todo um cérebro, todo um sistema nervoso que tem a capacidade de refletir sobre ele mesmo, que é o que nos diferencia de outros animais, vamos usar isso de uma forma inteligente, de uma forma a trazer a gente para um lugar de potência de vida e não para um lugar onde a gente se mina, onde a gente adoece, porque a gente está cada vez mais longe de nós mesmos. Então, quando a gente, para perceber esse processo de distância, do momento de desistir, a gente vai precisar, inerentemente, se perceber. Se perceber é a coisa mais básica, parece ridículo. Quando a gente é bebê, a gente se percebe muito bem, né? A gente tem todo um processo aí de desenvolvimento, onde a gente vai aprendendo a se perceber, a se distanciar da mãe ou do principal cuidador e etc., a interagir com o ambiente. Mas aí a gente passa uma vida inteira, ó, só olhando para fora, só se abduzindo de nós mesmos. Então a gente começa a fazer. Se a nossa educação fosse uma educação que já desde pequena a gente trouxesse essa noção, como você está se sentindo, como que você percebe seu corpo agora, aonde você está sentindo essa emoção no seu corpo, etc., a gente já teria uma alfabetização emocional corporificada, e isso aí já é um salto quântico. Quem tem essa habilidade desde pequena é muito diferente de nós, que fomos desenvolver isso agora, adultas. Muito diferente. Mas é uma habilidade que pode ser aprendida, claro. Então, para saber o momento de desistir, como que eu sei o momento de desistir? É importante a gente tirar a noção da linearidade. Esse é um lugar importante. A gente às vezes acha que vai chegar um momento eureka, que a gente vai ter total certeza que aquele é um momento de desistir. Inclusive sobre casamentos, muitas pessoas me perguntam isso, né? Como você soube que era um momento de se separar? Acho que essa é a pergunta que eu e Tati mais ouvimos. Assim. Como saber o momento de separar? Sei, para mim foi uma série de coisas e sensações que aconteceram e me levaram para um lugar de, bom, acho que agora eu não estou mais aberta para negociar isso aqui. Agora eu preciso fazer esse movimento. Então, como que a gente sabe? A gente vai se percebendo e vai se autorregulando. Tá, tô percebendo que eu tô me sentindo assim quando eu encontro essa pessoa, tô percebendo que eu tô me sentindo assim quando eu vou para esse trabalho, tô percebendo que eu tô me sentindo assim quando eu faço isso e aquilo outro. Então, se perceber é a base e, né, ter essa relação com sim e com não, né, que eu li aqui da Lori, que ela fala dessa perspectiva de que é uma gangorra, né? A gente encontrar esse equilíbrio. Tanto dizer muito sim tem questões, quanto dizer muito não também tem questões. Então, aonde que eu digo, abro esse espaço para o sim, permito esse fluxo, etc., e aonde que eu não permito, aonde que eu vou entender que aquele momento eu não quero aquilo. Quando você se percebe. Então, como saber a hora de desistir? Se percebendo, reconhecendo essas estruturas sociais que definem muito da forma como a gente existe no mundo quando a gente não está se percebendo.
quando a gente não se sente, quando a gente não percebe a nossa experiência em primeira pessoa, né? É por isso que os processos de terapia são tão importantes, porque a gente consegue tirar um pouco desse filtro social para perceber você em relação à social, em relação às outras todas coisas, tomando o poder para você, né? Se localizando em você. Então, era isso que eu queria trazer para a gente conversar hoje. Ô, Gabi, eu vou reforçar aqui o quanto olhar para o corpo e como você está falando, né, que a gente traz essas experiências para as nossas células. De certa forma, isso me assusta, que eu penso, nossa, o que que já está aí há muito tempo? De outra forma, também sinto uma grande liberdade. E desde o curso lá do Afrodite, né, e depois agora do Pelvic Lab, que traz tanto a experiência do corpo, eu sinto que é uma forma de existir e que mexe, assim, com o nosso senso político, com todas as estruturas. Porque eu me percebi, quando foi muito falado sobre potência de vida, prazer, eu percebi que quando eu estava mais próxima disso, menos eu consumi. Porque era uma sensação de que a abundância está aqui. E isso foi assim muito, né? Porque eu parei para reparar, a televisão comercial é sempre imperativo. Compre, compre, olha esse corpo, você não tem esse corpo. E aí isso vai ficando muito assustador. E aí parece que a gente está assim numa outra dimensão falando de tudo isso, né? Eu até estava comentando também com uma amiga que mês de dezembro é o mês que eu tiro férias de Instagram. Meu Instagram é algo que eu sigo pessoas que colocam conteúdos, então vira uma página informativa. Seu curso, todos os cursos eu soube através do Instagram, mas também tem algumas coisas ali que viram imperativo de felicidade, e a felicidade está sempre nessa questão assim da produtividade e do consumo, sempre. Então, e como eu trago isso muito dentro de mim, acho que todas nós trazemos em partes, parece que eu preciso me distanciar disso, porque senão parece, eu não sei, rapidamente eu entro nisso de novo. É automático. Nossa, realmente eu não fiz aquela viagem. Nossa, eu não tô nessa praia que essa pessoa tá, né? Então eu preciso me distanciar, eu percebo isso, né? Eu preciso me distanciar para me reconectar. Tá, o que que você tá com vontade de fazer? Talvez seja ir na feira comprar um pastel. Que legal, que incrível que você tá com tempo hoje de fazer isso, que você tá de férias. E essa reconexão com nós mesmas muda muita coisa. Então, assim, essa foi a minha grandiosa experiência e sutil ao mesmo tempo. É que a grandiosidade para mim está nessas sutilezas ultimamente. É o filtro, né, Chay, que eu estava até falando lá nos meus stories sobre isso. Eu percebo, por exemplo, perfis que me causam inveja e etc. Ao invés de ficar seguindo, eu vou lá e eu silencio e etc. Porque aquilo é isso, né? O sentimento de inveja, ele é um sentimento de comparação. E quando uma pessoa ativa isso em mim, eu percebo que ainda tem alguma coisa para trabalhar. Eu não preciso ficar toda hora reforçando, não é para isso que eu estou no Instagram, né? Para ficar reforçando esse sentimento. Então eu lido com isso em terapia, lido com isso no dia a dia, etc. Mas é isso. A lógica de comparação, e o Instagram é um excelente lugar para a gente fazer isso, né? Um estudo antropológico sobre como criar necessidades supérfluas e criar tretas, ao mesmo tempo como criar conexões, dependendo da atenção que você vai dar. Né? Então, que é isso, é filtrar. É o filtro que você está colocando ali para o que te faz bem. Isso é muito importante. A gente precisa desenvolver essa relação com as mídias para ontem. E é o que você falou. A lógica de consumo, ela fica num outro nível quando você está nesse lugar de conexão interna. Porque aí você reconhece a potência de vida na simplicidade, na respiração, aqui, num abraço, numa prosa com alguém. Você não precisa entrar na lógica de consumo, né? Desenfreado e etc. Então, é exatamente isso, Chay. Exatamente, isso tá no nosso músculo. Você vê, né? As pessoas têm até acelera o coração para comprar, tipo, não, vai ter essa promoção Black Friday. As pessoas entram num estado de euforia, que o corpo faz o movimento de quero possuir tudo, my precious. Só que aí quando você tá cheia de si, será que você precisa, né? Você pensa duas vezes antes de consumir. Então é uma transformação, para mim é uma grande ferramenta de transformação social.
Por isso que eu faço esse trabalho, porque eu realmente acredito que é um ponto. Reconhecer essa potência em cada uma de nós é um ponto de transformação coletiva mesmo. Porque é isso, né? A gente acontece em relação, e aí quando a gente faz isso, as pessoas ao nosso redor começam a olhar e pensar, interessante essa forma de existir, né? Então, é bom também para a gente ir inspirando outras pessoas. É isso. Agora a gente vai ficar mais conectada para perceber a hora de desistir, perceber a relação com dizer não, com desistir, com dizer sim, né? Que a gente possa encontrar muita sabedoria para transitar com isso a partir de um referencial interno, né? E não a partir dos referenciais, dos inputs que são introjetados nas nossas vísceras aí pelo meio social. Que a gente possa sentir esse amor em outras esferas, né? Que a gente possa sentir essa amorosidade das pessoas pela gente, de nós por nós mesmas, no dia a dia, na vida cotidiana, nas coisas mais simples possíveis, assim. Então, um tema desse em dezembro é um presente, Muito bom, Eve. Então, que a gente possa sentir essa esfera de amorosidade, sabe, gente? Eu realmente acredito que se a gente tivesse mais noção de que o amor, a amorosidade, ela tá mais disponível pra gente do que a gente imagina, sabe? Eu já falei isso outras vezes, eu até me arrepio quando eu lembro dessa frase, mas tem um lugar que é assim, a vida, ela tá assim, o tempo inteiro esperando pra gente falar, sim, vamos lá. Aí ela, tipo, vai, vamos, eba! Ela topou, vamos lá, sabe? Tipo, ela quer acontecer, ela quer movimentar. E eu sinto isso também do nosso espaço de amorosidade, sabe? De conexão com as outras pessoas. Quando a gente cultiva esse espaço de amorosidade em nós mesmos e a gente se relaciona com o mundo nesse lugar de uma conexão genuína, isso não significa excluir o que socialmente não é aceito, tipo raiva, tristeza, etc. Mas significa olhar para isso também com amorosidade, né? Com o que a gente falou da inveja, da competição, tipo, existe competição dentro de mim. Beleza, mas eu não vou escolher dar atenção para ela agora. Agora eu quero fortalecer a minha conexão com a vida, a partir desse lugar de potência que eu reconheço que eu sou, né? Sem vergonha mesmo de reconhecer a potência de amorosidade, a potência de vida que você é, porque todos nós somos, e isso é incrível, assim, essa capacidade que a gente já tem de ser tudo isso que a gente é, que é um presente para todo mundo também, né? Cada pessoazinha é um presente para todo mundo. Mudar a perspectiva, Fran, é isso aí. Então vamos mudando as perspectivas, experienciando a vida em primeira pessoa, na experiência direta, sem economizar na amorosidade. Beleza? Então tá bom. Então a gente se vê amanhã, tem aula de autoimagem e aceitação de si. E é isso. Qualquer coisa a gente vai conversando, tá bom? Beijos, bom dia para vocês.